Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou Gabriela Pedrão, eu sou bibliotecária e trabalho em uma biblioteca de uma escola social na periferia de Ribeirão Preto. Estou aqui hoje com vocês na 4ª Bienal do Livro de Volta Redonda para conversarmos um pouquinho sobre a importância da leitura, da literatura, da cultura e do saber dentro das periferias. Eu vou começar essa conversa contando uma história que aconteceu nessa biblioteca onde eu trabalho. Um dia eu estava conversando com uma aluna do ensino médio quando ela me contou que a mãe dela a questionou pelo fato dela estar sempre ali na biblioteca, lendo, estudando, passando um tempo naquele espaço e dedicando um tempo aos livros. E nesse questionamento que a mãe dela fez, a pergunta que veio também foi: por que você passa tanto tempo ali? Por que você passa tanto tempo com os livros? Você está sempre lendo, sempre rodeada desses livros? O que você deseja com isso? Você quer ser presidente? E a resposta dessa estudante para a mãe dela foi: e se eu quiser ser presidente? E então esse é só um exemplo do poder da leitura e da literatura para as pessoas e especialmente o impacto que a leitura e, é claro, também as bibliotecas têm na vida das pessoas, especialmente quando nós estamos falando de comunidades que são marginalizadas. Durante a nossa conversa, vocês vão perceber que eu vou retornar em vários momentos à biblioteca e à biblioteca escolar, porque eu entendo que é impossível nós falarmos sobre leitura e sobre literatura sem falar também sobre acesso aos livros. E a biblioteca é o local que garante esse acesso de uma forma livre e democrática. Eu vou partir então de um ponto muito simples. Os livros são uma das chaves para que a gente tenha um mundo melhor. É claro que quando a gente diz isso, é um clichê, mas não deixa de ser um clichê verdadeiro, porque é sim através dos livros que a gente viaja sem sair do lugar, que a gente cria uma visão crítica sobre o que acontece ao nosso redor, que a gente entende que muito do que está acontecendo com a gente hoje já aconteceu em algum momento na história. Quando a gente pensa em literatura no Brasil, no nosso país, nós estamos falando sobre uma população onde 52% dos habitantes se consideram leitores, com uma média de 5 livros lidos durante um ano. Desses 5 livros, 2,5 são inteiros e 2,5 são em partes. Esses dados fazem parte da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, cuja última edição saiu no ano passado, em 2020. E quando a gente avança nessa pesquisa, no Retratos da Leitura no Brasil, a gente vê que essas estatísticas caem ainda mais conforme a classe social vai ficando mais baixa. Mas então, por que é importante que a literatura faça parte da vida das pessoas? Especialmente quando nós estamos falando sobre pessoas que vivem em comunidades marginalizadas e socialmente excluídas. A literatura é, na sua essência, empoderadora. Na literatura nós encontramos semelhantes, nós encontramos informação e nós encontramos conhecimento. Quando a gente pensa nesses 3 fatores dentro de uma comunidade periférica, nós estamos falando sobre a literatura como uma ferramenta de transformação. E ainda mais, quando pensamos que a literatura é promovida por uma biblioteca dentro de uma comunidade periférica, nós estamos falando da literatura como uma ferramenta de ação coletiva. Levar a literatura e a cultura para as periferias é um exercício de descentralizar a informação e o conhecimento. É democratizar o poder e a independência que a literatura tem. Porque quando nós falamos sobre leitura, nós não estamos falando apenas sobre livros literários de ficção, de suspense, de fantasia ou até mesmo de uma história de amor. Nós estamos falando sobre história, nós estamos falando sobre biografias, nós estamos falando sobre racismo, sobre feminismo, nós estamos falando sobre democracia, sobre política e nós estamos falando sobre ancestralidade. Nós estamos falando também da literatura que é sobre política, religião, filosofia, por exemplo.
Quando essa literatura chega nas periferias, ela é mais que poderosa, ela é libertadora, porque ela traz conhecimento e o conhecimento possibilita a independência do indivíduo de terceiros para se informar, por exemplo. A literatura é também representativa. Ela nos mostra que em algum lugar do mundo há pessoas vivendo o mesmo que nós estamos vivendo, pessoas que têm questões semelhantes às nossas questões. Nós sabemos que a literatura foi durante muito tempo, e ainda é, em grande parte, produzida por homens brancos, mas essa realidade vem mudando pouco a pouco. E levar a literatura para as periferias é garantir que essas comunidades terão acesso aos livros e que elas também poderão criar as suas próprias produções, as suas próprias histórias e garantir que a sua voz seja registrada. Mesmo que esses livros não saiam em grandes editoras, eles estão ali, talvez em uma biblioteca, para garantir que as próximas gerações tenham acesso a essas histórias. A literatura tem o poder de criar laços e é educadora e libertadora. Quando uma criança negra entra em uma biblioteca e encontra um acervo de obras que tem como protagonistas crianças negras, essa criança se enxerga ali. Ela entende que ela tem sim um lugar de escuta e que é pertencente a uma comunidade e a uma sociedade. Ela tem certeza que ela existe e que existem outros que são iguais a ela. Para muitas pessoas, isso pode soar trivial, mas quando a gente fala sobre comunidades que são marginalizadas e socialmente excluídas, isso é transformador. A literatura espelhar aquele que é excluído pela sociedade é revolucionário. E esse é o grande poder dos livros em uma biblioteca. Um acervo pode refletir uma comunidade e tem o poder de transformá-la, de fortalecê-la e de empoderar os seus habitantes. Mas, por outro lado, os livros também têm a missão de provocar. Um acervo que esteja, por exemplo, em uma biblioteca escolar de uma escola de classe A não precisa refletir os seus estudantes. Eles já se veem o tempo todo nas mídias, nas propagandas, na televisão, nos produtos. Esses livros dessa biblioteca, eles precisam provocar. Eles precisam furar a bolha em que esses jovens vivem e eles precisam mostrar para esses jovens que existe um outro mundo que é fora daquele onde eles vivem e daqueles onde eles estão acostumados. Por isso eu digo novamente, a literatura é educadora e transformadora. Ela nos ensina sobre o diferente e, ao mesmo tempo, ela nos mostra que nós somos todos iguais, com direitos iguais. Se a gente voltar um pouco na história e pensar sobre regimes totalitários e ditaduras, nós vamos nos lembrar que as primeiras coisas a serem apagadas da sociedade quando esses regimes chegaram ao poder foram as bibliotecas. Um exemplo de um episódio terrível e ainda muito recente é a queima de livros na Alemanha nazista, que aconteceu durante o ano de 1933. Onde a maioria dos livros que foram queimados pertenciam a bibliotecas judaicas. Essa é uma tentativa de apagamento, de silenciamento. Porque onde os livros falam, os livros deixam ideias e deixam um legado que é de pessoa para pessoa. A limitação do conhecimento através da censura na literatura é uma tentativa de restringir a informação e o acesso às ideias de pessoas de todos os tempos e lugares do mundo, e uma tentativa de nos fechar em bolhas que são controladas. Uma comunidade que tem no seu coração uma biblioteca e uma oferta livre de cultura e de informação, cria no seu dia a dia uma cultura de direitos humanos e democratiza o conhecimento, que todos nós sabemos e sabemos muito bem que é poder. Dessa forma, as pessoas se tornam cientes de si enquanto indivíduos que são pertencentes a uma sociedade e que têm direitos, e assim se sentem preparados para cobrar esses direitos, impulsionando assim ações que cheguem até as políticas públicas. Vocês percebem que esse é um efeito dominó? Então, como nós vamos dizer que a literatura não é importante? A leitura e os livros na periferia são a garantia de direitos, são ferramentas de transformação social na mão de grupos oprimidos, são mudanças de histórias através de histórias.
Por isso, os livros são importantes, especialmente quando tem o seu acesso garantido por um espaço de acolhimento e de liberdade, que é a biblioteca. Os livros não são e nem devem ser um objeto de elite. Os livros servem para serem manuseados, escritos, grifados, passados de mão em mão até ficarem amarelados com marcas de uso, porque essas marcas contam também uma história de leitura, de aprendizado e de partilha. Desmistificar esse objeto é também fundamental. A partir do momento em que a gente entende e que a gente aceita que um livro pode sim ser rabiscado, que um livro pode sim rasgar, e que ele pode e que ele deve conter marcas de uso e que não há nenhum problema nisso, nós nos libertamos dessa imagem de algo raro, de algo inalcançável, de algo que não nos pertence. Esse é também o papel e a importância das bibliotecas, o acesso a algo que ainda é raro e inalcançável para algumas pessoas. E o mesmo acontece quando a gente fala sobre literatura e sobre o que nós lemos. Nós temos na biblioteconomia um autor indiano chamado Ranganathan, que escreveu algumas regras para os bibliotecários. E dentre essas regras, tem uma que eu acho muito interessante, se não a mais interessante de todas, que diz: para cada leitor, o seu livro. A batalha dos clássicos é um tema recorrente nas mídias e nas redes sociais, e com ela vem também a marginalização de obras que são rotuladas como comerciais, como bobas, como obras que são simples demais. Isso acontece o tempo todo. Mas nós não podemos esquecer que há para cada leitor o seu livro. E há livros que não foram escritos para mim, para Gabriela. E não porque eu não tenha a capacidade de ler esses livros, de interpretá-los, compreendê-los ou até mesmo apreciá-los, mas porque simplesmente eu posso não gostar desse tipo de leitura, ou ainda porque esse livro não foi feito para mim. Eu não sou o público que esse livro tem como objetivo alcançar. Se nós pensarmos em um livro infantil, por exemplo, obviamente, ele não foi feito para mim. Eu não sou o público-alvo desse livro. Então, apesar de que eu, particularmente, gosto muito dos livros infantis, ele pode soar bobo, ele pode soar infantil para mim, porque eu não sou o público-alvo, eu não sou o objetivo dessa literatura. O leitor e também aquele que incentiva a leitura devem sempre dar um passo para trás antes de julgar um livro e se perguntar: esse livro foi feito para mim? Ele faz sentido para outra pessoa? E se sim, ele faz sentido para outra pessoa, para outras pessoas, nós devemos respeitá-lo. A leitura nos ajuda a termos uma consciência de mundo, mas essa consciência não vale de nada se não aplicarmos no nosso dia a dia, com aqueles que estão ao nosso redor. A motivação para a leitura é extremamente importante e ela está na mão de todos nós. Ela não está na mão só das bibliotecárias, dos bibliotecários, das professoras e dos professores. Ela é parte de uma missão que compete a todos nós. Um leitor que é julgado ou ridicularizado em algum momento por conta de um livro, de uma história que ele está lendo, pode, e em muitas situações, acaba dando as costas para sempre, para os livros, para a leitura e até mesmo para as bibliotecas. Então, cabe a nós termos como uma missão não deixar que isso aconteça e incentivarmos cada vez mais a leitura e, com ela, toda a mudança e a transformação que pode acontecer nas nossas vidas. E, por fim, eu gostaria de dizer que defender e incentivar a leitura é um ato político. Defender as bibliotecas é também um ato político. Quando eu digo político, eu não estou dizendo partidário, mas estou dizendo que tem o poder de transformar a vida e a realidade das pessoas e que, por isso, deve ser defendido por nós. Finalizando, eu agradeço a oportunidade de ter esse momento com vocês e espero que a 4ª Bienal do Livro de Volta Redonda crie e fortaleça muitos leitores. Um grande abraço e muito, muito obrigada!